Ah, pensei que estava apagado. Onde é que isso é útil? Professor, mas se para achar tem algum teorema desse sabe quanto bingo? Quem? Tem algum teorema desse tipo, sabe quanto bingo? Tem. Tá aqui, ó. É só você trocar. Se ele for ponto de mínimo local, então a conclusão é que ele é o ponto de mínimo estrito. Ok? Professor, o máximo escrito é que só tem ele, né? O máximo escrito só tem ele de máximo, né? É. Tá certo? Só tem ele, porque ele é menor. O f de P tem que ser menor do que f de x, qualquer que seja x, diferente de P em I. Então ele é um ponto de mínimo estrito. Se o f de P for maior que f de x, qualquer que seja x em I, então ele é um ponto de máximo estrito da função f em I. Olha, a definição é em sequência. A definição principal sobre extremos é ponto de máximo de uma função num conjunto. Ponto de máximo local. O que é um ponto de máximo local? É o ponto que é de máximo de uma função no intervalo aberto. O que é um ponto de máximo global? É um ponto que é ponto de máximo da função no seu domínio. Então, a definição principal é ponto de máximo de uma função num conjunto. Se você sabe o que é isso, aí você tem a definição de ponto de máximo global e tem a definição de ponto de máximo local. Entendido? Considere este exemplo aqui, ó. Seja f de x igual a x3 menos 4x mais 2, ó. Quem é o domínio da f? Quem é? Reais. F é duas vezes diferenciável. Quem é a derivada da f em x? Quem é? 3x2 menos 4. E a derivada segunda da f, quem é? 6x. E isso, qualquer que seja o x real. Daí você tem o seguinte. Onde é que a derivada é zero? Igual a zero é dele. Não, opa, desculpe, gente. Não é x3, não, desculpe. É x4. Tá? x4. Então a derivada aqui é quanto? Não é x3. Porque x... Olha, vamos ver a besteira que eu escrevi. O tamanho da besteira. Uma função cúbica, grau ímpar, ela não tem ponto de máximo global, nem ponto de mínimo global. Porque o limite f de x com x tendendo a mais infinito é mais infinito, nesse caso. E o limite f de x com x tendendo a menos infinito é menos infinito. Então, uma função desse tipo não tem ponto de máximo, nem tem ponto de mínimo. Eu podia até trabalhar com isso, dava para trabalhar com isso, mas eu quero o global. Então, é x4 aqui, eu quero x4. Tá? Então, quando eu pego isso, qual é a derivada primeira? Qual é? E se o limite tendendo a mais infinito der zero? E se o limite da função tendendo a... Não pode ser uma função polinomial. Uma função polinomial, o limite no infinito, ou é mais infinito ou é menos infinito. Concorda comigo? Qualquer função polinomial, o limite no infinito ou é mais infinito ou é menos infinito. Isso não acontece numa função racional, em que o grau do numerador é menor que ou igual ao grau do denominador, pois aí o limite é um número real, no infinito, tá? Mas pegando aqui, então consertei, quem é a derivada primeira? Quem é? 4x3 menos 4. Beleza. E quem é a derivada segunda? Quem é? 12x2. Aí daí, quando é que isso aqui é zero? Quanto é?
quando x for 1, e somente no 1, coisa que não dava no outro, né? Daí 1 é o único ponto crítico dessa função. Porque essa função, ela sendo diferenciável, os seus pontos críticos são do tipo onde a derivada é zero. E só tem um número nessa situação, que é o 1. Então, daí 1 é o único ponto crítico de f. Então, se essa função tiver ponto de máximo local, ou ponto de mínimo local, ele vai ter que ocorrer aqui. E aí ele vai ser único. A função só vai ter um ponto de máximo local, ou só vai ter um ponto de mínimo local. Se for, quer dizer, ela só tem um ponto de extremo local. Se tiver, mas será que tem? Então, como? F' de 1 é quanto? É 0. E quem é a derivada segunda no 1? Quem é? É 12. Então, pelo teste da derivada segunda, qual é a conclusão? 1 é o quê? É ponto de... Não, calma. É ponto de mínimo o quê? Local. Local de quem? De f. O 1 é ponto de mínimo local de f, certo? E é o único ponto de extremo local de f. E 1 é o único ponto de extremo local de f. Por que é único? Porque os pontos de extremo local necessariamente ocorrem nos pontos críticos. Nos pontos críticos. Mas ela só tem um ponto crítico. Então, como esse ponto é ponto de mínimo local, ele é o único ponto de extremo local. Então, veja bem, o 1 é ponto de mínimo local da função f em R e é o único ponto de extremo local de f. Ou seja, é o único ponto de extremo local de f no seu domínio, que é os reais. Logo, ele é um ponto de mínimo global estrito de f. Portanto, eu ia usar logo, mas vou usar portanto em sua homenagem, LG. Portanto, 1 é ponto de quê? De mínimo da função f no seu domínio. O intervalo aqui é a reta. Ou seja, ele é ponto de mínimo global estrito de f. Não tem outro. Não tem outro ponto. Tá certo? Não tem outro ponto. Entendido? Não tem outro ponto. Então, veja aqui. Então, esse teste deve ser aplicado. Como é que ele é aplicado para você? Vamos ver, como é que é aplicado esse teste aqui, esse teorema? Você tem uma função que é contínua em I, aí você acha um ponto crítico da função dentro de I. Aí você tem que garantir que ele é o único ponto de extremo local de f em I. Tá? Se ele for de máximo local, ele é ponto de máximo estrito de f em I. Se ele for de mínimo local, ele é um ponto de mínimo estrito da função f em I. Entendido? Isso dá para fazer em várias situações. Entenderam aí? Tá? Você pode aplicar, bolar vários exemplos onde tem isso. Mas vamos agora a uma outra aplicação. Deixa eu ver, antes de passar para outra aplicação, deixa eu ver.
Ó, pegue esse exemplo aqui, ó. Ó, seja f de x, tá? F de x igual a raiz cúbica. Olha aqui, ó. Raiz cúbica de x menos x2. Tá? Tá vendo esse exemplo aí, ó? Olha aqui. Pegue isso aí. Raiz cúbica de x menos x2. Tem-se. Quem é a derivada da f em x? Quem é? 1, 3. Raiz cúbica de quê? De x menos x2 ao quadrado, vezes quem? 1 menos 2x. Não é? Tá certo? 1 menos 2x. Isso dá quanto, hein? Dá 1 menos 2x, 3. Raiz cúbica de quê? Silêncio. E só que essa derivada, isso é verdade, qualquer que seja x, aonde, hein? Hã? Tá certo? Qualquer que seja x, aonde? Onde é que eu posso fazer essa conta? Onde é que tem derivada? Onde é que tem essa derivada, gente? Regra da cadeia. Para eu poder fazer essa conta, aonde eu com certeza posso fazer essa conta? Eu posso fazer isso nos reais? Você pode me garantir que eu posso fazer isso nos reais? Hã? Me diga qual é o conjunto onde eu posso fazer essa conta? Hã? Não. Regra da cadeia. Vocês estão esquecendo. Vocês querem sair usando a regra da cadeia indiscriminadamente. Você não pode usar. Você não pode usar. Olha, isso aqui é a composta da raiz cúbica com uma função polinomial. Essa função polinomial tem 2 zeros. Quem são os zeros dessa função polinomial? 0 e 1. Se x é 0, ou se x é 1, x menos x ao quadrado é 0. E a raiz cúbica não tem derivada no zero. Então eu não posso usar o teorema do valor médio aí. Eu não posso concluir nada, nem que não tem derivada, nem que tem. Ou seja, eu não posso concluir que essa função é diferenciável. Posso concluir por outras, tá certo? Por outros caminhos, tá certo? Por outras propriedades, eu posso concluir a diferenciabilidade ou não diferenciabilidade dessa função no 0 e no 1. Mas com certeza, se o x for diferente de 0 e se o x for diferente de 1, essa conta é verdadeira. Ou seja, tem-se f diferenciável. F diferenciável aonde? Em R, tirando o 0 e 1. E você tem essa derivada, qualquer que seja x pertencente a esse conjunto. Tá certo? Bem, eu não vou atrás do 0 e no 1. Eu sei que não vai ter. Pode fazer a conta, não vai ter derivada. Não vai ter derivada no 0 e no 1. Não vai ter derivada no 0 e no 1. Beleza, não vai ter. Mas... No meio tem. Hã? 1 sobre 2 tem. O quê? A derivada da 0 é 1 sobre 2. Exatamente. Se você pegar o 1 sobre 2, quanto é que dá a derivada no 1 sobre 2?
Derivada de 1. Ó, você tem isso aqui. Além disso, você tem o seguinte. Quem é a derivada da f no 1 sobre 2? É 0. A derivada da f no 1 sobre 2 é quanto? É 0. Tá? A derivada da f no 1 sobre 2 é 0. Agora, considere esse intervalo. O intervalo aberto, 0, 1. Pega o intervalo fechado, 0, 1. Tá? Pega o intervalo fechado, 0, 1. Pega o intervalo fechado, 0, 1. Tá bom? Intervalo fechado, 0, 1. Tá aí. Esse intervalo aí. Tá? Dá para usar esse teste aqui? Bem, 0 é ponto crítico. 0 é ponto crítico. O 1 também é ponto crítico dessa função. O 0 é ponto crítico dessa função. O 1 também é ponto crítico. Então, esses pontos críticos podem ser ponto de máximo local ou ponto de mínimo local. Mas aí, mesmo que você não possa usar isso aqui, não esqueça, pessoal. Você tem o teste da derivada primeira. Se você olhar para esse intervalo, nesse intervalo a função é o quê? Não. Intervalo fechado. Nesse intervalo ela é o quê? Contínua. Ela é contínua. Ela é contínua. Quando eu pegar o interior, Diferenciável. ela é diferenciável. Então, se você pega o intervalo 0, 1 meio, você pega esse intervalo 0, 1 meio, esse intervalo aqui, 0, 1 meio, ó, 0, 1 meio. Nesse intervalo ela é o quê? Contínua. No seu interior, ela é o quê? Ela é o quê no seu interior? No seu interior, qual é o sinal da derivada? Qual é o sinal da derivada? Qual é o sinal da derivada? 1 menos 2x nesse intervalo. 1 menos 2x é o quê? Positivo. E o denominador? Positivo. Então, nesse intervalo aqui, a derivada é positiva. Significa o quê? Que no intervalo fechado ela é estritamente crescente. Agora você vai para o outro intervalo, que é o intervalo 1 meio 1. Nesse intervalo ela é contínua. No seu interior, ela é o quê? Diferenciável. E qual é o sinal da derivada aqui? Qual é o sinal da derivada? A derivada é negativa. Então significa que nesse intervalo ela é estritamente decrescente. Ou seja, se aqui até o 1 meio ela é estritamente crescente e depois ela é estritamente decrescente, o 1 meio é ponto de máximo. Tá certo? Ou seja, a derivada de f em 1 meio é 0. Derivada de f em 1 meio é 0. Tá? F' de x é o quê? É positivo. Qualquer que seja o x menor do que 1 meio. Aonde? No intervalo. Qual é o intervalo? 0, 1 meio. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0, 1 meio, ó. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0, o quê? 1 meio. F' de x é o quê? Negativo. Qualquer que seja x pertencente ao que intervalo? Ao intervalo 1 meio.
Né? Tá certo? Calma. E F é contínua, outra hipótese, aonde? F é contínua. É contínua no intervalo 0, 1. Então, conclusão. Daí, 1/2 é o quê? É ponto de quem? É ponto de máximo. Por quê? Porque a derivada até aqui ela é estritamente crescente, até 1/2 ela é estritamente crescente. 1/2 até 1. 1/2 até 1. Obrigado. Então, 1/2 é ponto de quem? De máximo de quem? De F, aonde? Em 0, 1. Eu preciso usar isso? Eu preciso usar isso? Eu preciso usar isso tudo? É só esse caminho que eu tenho para chegar aqui ao meio ponto de máximo? Não! Não! Por quê? Porque a função é contínua no intervalo fechado. Quando a função é contínua no intervalo fechado, eu tenho outro teste. Qual é? Eu sei que a função tem ponto de máximo, tem ponto de mínimo, mas qual é o outro teste? Eu encontro o ponto crítico no interior do intervalo, está aqui, 1/2. Calculo o valor da função nos extremos. Quanto é o valor da função no 0? 0. Quanto é o valor da função no 1? 0. Quanto é o valor da função no 1/2? Bem, é raiz cúbica de 1/2 menos 1/4. É raiz cúbica de 1/4. É um número positivo. Então, 1/2 é ponto de máximo. Então, não esqueça, você tem várias possibilidades para achar ponto de máximo e ponto de mínimo no intervalo. Se o intervalo for fechado, ainda sobra o critério usando o teorema do valor extremo. Tá? Você não pode esquecer, não tem um critério, pessoal, para achar ponto de máximo. Tem esse aqui. Tá? Por que eu não fui por esse? Porque o 0 é ponto crítico. Se o 0 é ponto crítico, pode ser que 0 seja um ponto de extremo local. O outro, qual é o outro? Qual é? O 1 é ponto crítico? Pode ser que seja ponto de extremo local também. Então pode ser, não sei. Tá? Então não fui por aqui, porque aí eu teria mais trabalho. Porque eu ia ter que olhar para o 0. E ele não poderia ser ponto de extremo local, o 1 não pode ser, para 1/2 ser único. Não sei, nem vou atrás de saber. Tá? Mas eu tenho esse critério aqui. Eu tenho o teste da derivada primeira. Mas o teste da derivada primeira, você precisa dar continuidade aonde? No intervalo. E a diferenciabilidade, você precisa aonde? No interior do intervalo. E os sinais. Entendido aí? Então você tem, recapitulando, intervalo 0, 1/2. Aí você olha o intervalo, olha o interior. Aqui a função é contínua, aqui ela é diferenciável e a derivada aqui é negativa. Aí hoje eu olho o outro intervalo, 1/2, 1. Positiva, né? Aí usa o intervalo 1/2, 1. Aí olha para o seu interior. Aqui ela é contínua. E a derivada é negativa. Então, do 0 a 1/2, ela é estritamente o quê? Do 1/2 a 1, ela é estritamente. Portanto, 1/2 é ponto de máximo. Esses critérios, eles vêm todo de onde? O teste da derivada primeiro, o teste da derivada segunda. Eles vêm do teorema do valor médio. E o teorema do valor médio é um teorema sobre uma função no intervalo fechado e a função precisa ser contínua onde? No intervalo fechado. E ela precisa ser diferenciável aonde? No intervalo aberto. Por isso é que sempre esses teoremas são: a função é diferenciável no intervalo, a função é contínua no intervalo e diferenciável aonde? No interior do intervalo. Tá? Tudo vai para o... A diferenciabilidade só é necessária onde? No interior. Mas a continuidade é necessária no intervalo fechado. No intervalo.
Tá certo? Porque o intervalo pode ser fechado, semi-fechado ou aberto. Entendido? Agora vamos a uma outra aplicação